Bem, agora que o final do mundo se aproxima de maneira irreversível, eu me pergunto, qual é a música do Apocalipse? Cara, durante muito tempo eu escutava tudo que soava pesado. Qualquer música, subgênero de metal, thrash, death, black, industrial, música eletrônica. Eu simplesmente não tenho um preconceito com nenhum tipo de música. Mas eu tenho essa necessidade que a música soe pesado. E eu estava pensando nisso, isso me levou a pensar em outra coisa, que é a ideia de performance falsa. Bem, eu acho que para explicar o que é uma performance falsa, o que é música falsa, para mim, eu tenho que falar um pouco de edição de áudio. E eu acho que a maioria das pessoas não entende muito de edição de áudio e é por isso que elas engolem tão facilmente música falsa. O que é música falsa para mim? Música falsa é quando você escuta uma performance musical que simplesmente não existiu. E isso é feito em 99,99% da música atualmente. Como assim uma performance que não existiu? Por exemplo, quando você vê uma banda da década de 70, como Black Sabbath, por exemplo, vamos dizer assim, nos 4 primeiros discos, quando você escuta aquilo, cara, você realmente escuta como a banda soava em conjunto. Nós não temos assim o que a gente tem hoje como uma hiper edição de áudio, porque o que os produtores fazem atualmente é gravar vários e vários e vários, assim, às vezes dezenas e dezenas de takes, e eles escolhem simplesmente a melhor parte de cada um. Então, o músico, ele não é obrigado a tocar a música do começo ao fim corretamente. Ele não é obrigado a ter esse nível de performance, porque ele pode tocar a música aos pouquinhos e o produtor pegar só aquilo que interessa a ele e montar a música no computador. Só que às vezes a montagem ela faz mais parte da música do que a própria composição. Muita música que é ouvida hoje em dia, na verdade, deveria ter o nome do produtor como compositor, porque a música é feita mesmo no computador, né? Os músicos, a gente está num nível hoje que os músicos eles gravam a música e depois eles têm que reaprender a tocar a música depois da edição, porque a música muda tanto durante a edição que a música muda tanto durante a edição e na mão do produtor, que o produtor torna-se o compositor da música. E isso é 99% da música que você escuta hoje. A ideia de música eletrônica, eu não tenho nada contra a música eletrônica, eu gosto muito de música eletrônica e gosto de metal também, mas o problema com a música eletrônica é porque é mais fácil você fazer isso com música eletrônica. Então, hoje em dia a gente não precisa ter músicos capacitados que consigam tocar decentemente uma música do começo ao fim, porque a gente chegou num nível de edição tão grande que os músicos eles precisam apenas fingir que são músicos, vamos dizer assim, né? E a gente chega a extremos absolutos, cara, como gente que faz show ao vivo com playback, né? E eu não vou citar nomes aqui, mas vocês conhecem grandes nomes da música atualmente que estavam sendo acusadas de usar playback ao vivo e de ter que colocar isso no ingresso do show, porque lá fora tem leis que se o show tiver algum tipo de playback, se a música não é executada ao vivo em cima do palco, então o cara tem que deixar isso claro no ingresso. E você vê gente aí que, tipo, parada musical, o mundo todo, gente extremamente conhecida, e
pessoas, elas simplesmente não conseguem cantar as próprias músicas. Quer dizer, é incrível isso, cara. Porque a gente sabe que erros de dicção, todo mundo tem erros de dicção. É difícil você, vamos dizer, passar 4 minutos falando ininterruptamente sem errar a pronúncia de nenhuma palavra. É óbvio que tem que haver edição, mas a gente chegou ao extremo que o próprio timbre da voz do artista é construído no computador. Então, pra mim, cara, eu não tenho nenhum julgamento para fazer em relação a isso, mas eu só acho que a maioria das pessoas normalmente não estão cientes desse nível de edição. Então, quando eles escutam alguma banda, algum artista conhecido, então eles pensam realmente que aquela música foi executada da forma que eles estão ouvindo, quando na verdade não é. Então, pra mim, isso é falsa música, vamos dizer assim, cara. Se você acha que eu estou sendo assim extremo no meu julgamento, na verdade, como eu digo, eu não tenho julgamento nenhum para fazer em relação a isso. Eu só acho que são tipos de música diferentes e tipos de músicos diferentes que habitam esses dois mundos, né? Uma coisa é você trabalhar com edição e usar a máquina para executar sua música. Outra coisa completamente diferente é você executar sua música usando um instrumento musical, que tenha variação de pitch, que precise de tempo, de tocar no tempo, você mesmo, não ele. Então, eu acho que são tipos de músicos diferentes. E esse músico, o músico instrumentista, nada contra os DJs, cara. Como eu digo, eu gosto de música eletrônica. Mas o tipo de música, o tipo de músico que faz música ao vivo, na sua frente, que consegue executar uma composição musical do começo ao fim, esse tipo de músico, ele está se tornando cada vez mais raro, né? O que nós vemos é uma banalização da execução mecânica da música. Cara, lindo isso. A banalização da execução eletrônica da música. Não, mecânica. A banalização da execução mecânica da música. Cara, é isso, mais ou menos.